Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vou iniciar com vocês aqui sobre raiz quadrada. Este é o básico e nós vamos estar avançando nas próximas aulas, beleza? Então, meu nome é Eliane e o símbolo que nós estaremos usando aqui para a raiz quadrada é este aqui, beleza? Observe que no reloginho, né? Algumas pessoas gostam tanto da raiz que até usa para relógio. Então vamos lá, vamos iniciar com a matéria. Todos animados aí? Então vamos lá. Ali, né? Não aparece o 2 na escrita, fica invisível. É o índice. Esse símbolo da raiz nós chamamos de radical. E o que está dentro dele é o radicando. E a resposta que der aqui é a raiz, tá? Então, é isso que nós temos que ter como conceito, beleza? Bora lá? Agora sim, para termos a noção do que é a raiz quadrada, é porque, de fato, nós estamos estudando figuras geométricas quadradas, tá? Se nós estivéssemos falando sobre a raiz cúbica, é porque a figura realmente seria cúbica. E ela serve para facilitar ou diminuir, às vezes, cálculo ou a forma de representá-lo. Por exemplo, aqui, eu tenho um quadrado, tá? Só lembrando que todos têm que ser quadrado, embora minha figura com cara de retângulo. Então, assim, as figuras são quadradas, e aí, digamos que eu tivesse, assim, 1 centímetro, né, que tem mais de 1 centímetro, de lado. Então, ou seja, 1 centímetro, ou um quadrado, né, eu representaria com 1 elevado a 2. Então, ou seja, 1 elevado a 2, por quê? Um lado está multiplicando o outro lado. Então, lado vezes lado, 1 vezes 1, esse é igual a 1, beleza? Então, aqui se eu tivesse assim, 2 elevado a 2. Por quê? Porque esse quadrado meu aqui, eu dividi ele em 2 partes. No entanto, se você for contar, eu vou ter 4 quadradinhos. E eu posso representar 2 elevado a 2. O próximo, eu tenho aqui, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, por quê? Porque de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 3. 3 elevado a 2, ou 3 vezes 3, é igual a 9. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? O próximo aqui, então, eu tenho agora, de um lado, olha como vai facilitando quando você tem quadrados maiores, né? Que aqui nós estamos falando de coisas pequenas, mas se fosse uma quadra de jogar bola, né? Um ginásio de esporte, uma construção, alguma coisa muito grande, que você tivesse que trocar umas lajotas, um exemplo, né? Tivesse que fazer cálculos maiores, você ia fazer o quê? Calcular as laterais, né? E multiplicá-los. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, é muito prático a gente fazer o cálculo dessa forma aqui, beleza? Agora sim, digamos que você tivesse que fazer uma festinha na sua casa. Agora, na pandemia não pode, mas digamos que fosse fazer uma festinha na sua casa e fosse chamar um cantor famoso, né? O Gustavo Lima, por exemplo, está fazendo as lives dele, e aí você resolveu chamar ele para cantar na sua casa e chamar seus amigos. Então você vai pensar assim, poxa vida, quantas pessoas eu posso chamar na minha casa? Quantas pessoas caberia dentro da minha casa? Então você ia fazer um cálculo. Quantas pessoas caberia dentro de 1 metro quadrado? E aí você ia calcular dentro da sua casa, ou o espaço que você tem ali, quanto que você tem de lado. Lado vezes lado, multiplica os lados e multiplica a quantidade de pessoas que cabem no metro quadrado, que geralmente é umas 8 pessoas. Então, assim, facilmente você saberia quanto caberia dentro da sua casa ou dentro de um ginásio, um salão maior. Então, seria um exemplo assim para você fazer uma festinha, uma festona, né? E ter uma noção até de convidados ou de espaço de um local, né? Pode ser para convidados, pode ser para troca de uma lajota, pode ser para horta,
né? De repente a pessoa queira contar quantas cebolinhas foram plantadas numa horta, por exemplo, sem ter que ficar contando pé por pé, né? Ela conta só das laterais e depois conta o total. Então, seriam exemplos simples, assim, que eu poderia citar no momento. Tá, aí eu dei exemplo da figura e potenciação. Uma outra forma de representá-los, então, seria o quê? A raiz quadrada, que seria dessa forma aqui, ó, passo de mágica, beleza? Então, veja bem, ó, eu disse aqui que 1 ao quadrado é igual a 1. O inverso da potência é a raiz. Então, se eu fizer aqui, ó, a raiz de 1 é igual a 1, ou seja, 1 vezes 1 é igual a 1. O que seria isso? Você pensar em um número que você multiplicando por ele mesmo, resulta o que está dentro da raiz aqui, que é o radicando. Aqui, o segundo exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, tá? Então, ou seja, você tem que pensar qual que é o número que eu multiplicando 2 vezes é igual a 4. Só pode ser 2. 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz de 9 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Tá vendo? Porque da onde que sai as raízes? Sai do quadrado. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Beleza? Então, aqui, exemplificando junto com a figura geométrica. Vamos, então, agora facilitar um pouquinho mais nosso entendimento aqui. Vamos, já que vocês estão em casa, né, por conta da pandemia, não tem como eu falar assim, ó, não use a calculadora, né, vamos quebrar a cabeça junto. Não, porque agora, né, é diferente. Agora vocês podem usar a calculadora e podem usar o celular. Agora pode. Então lá, ó, como usar a calculadora, né? A gente fala assim, é fácil, né? Mas até para o uso da calculadora pode ser que seja difícil, né? Assim como o uso das tecnologias, né? Tem tanta tecnologia, mas tem gente que às vezes não sabe nem ligar. Mas vamos lá. Você vai clicar lá, 0 e a raiz. Automaticamente já vai dar a resposta. Então, essa é a resposta. A raiz quadrada de 0, ela é igual a... Deixa eu ver se eu posso... A raiz quadrada de 0 é igual a 0. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Observe que na leitura a gente fala o contrário, mas na calculadora, né, você tem que escrever o número e depois a raiz, tá? A raiz de 36 é igual a 6, a raiz de 49 é igual a 7, a raiz de 64 é igual a 8, a raiz de 81 é igual a 9, e a raiz de 100 é igual a 10, e a raiz de 121 é igual a 11. Lembrando que cada número desse daqui, você multiplica ele 2 vezes para dar o valor que está dentro do radicando, beleza? Uma outra observação aqui é a sequência numérica das respostas. Então, observe que tem uma sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim sucessivamente. Ela tem infinito. Só que a sequência das raízes não tem, ó. É 0, 1, 4, 9, 16, 25, 16. Então, observe que ela vai pulando. Aí, o que acontece aqui, ó? Essas raízes 2, 3, né? A raiz 5, 7, 6, né? Essas raízes, elas são irracionais e elas não têm raízes exatas. Então, se você apertar na calculadora lá, a raiz de 2, por exemplo, vai dar um número super grande, que é 1,41, 42, etc. Então, assim, é um número super grande. Se você apertar a raiz quadrada de 3, também é 1,73. Então, agora imagina você testando esse número, multiplicando vários números até dar realmente o exato da raiz, vamos supor, de 3. Né? Então, a gente não consegue fazer exatamente assim, memorizar todos eles, impossível. Mas hoje em dia os concursos ainda pedem as raízes, tá? Antigamente a gente falava assim, nem precisa estudar raízes não exata, né? Mas a gente fazia alguns exercícios, acabava até memorizando
os dois primeiros números depois da vírgula. Só que, como os concursos estão pedindo, o que você vai ter que fazer? Se eles pedirem para marcar X, o que eles facilitam um pouquinho é dar os números que se aproximam. Então, vamos supor assim, ó. Eu quero a raiz, igual eu falei, a raiz de 3. Se eu quero a raiz de 3, né? A raiz de 3, ela vai dar o quê? Ela só pode, se ela está entre 1 e 4, a resposta dela só pode estar entre o 1 e o 2. Né? Então, ela não vai estar resposta acima desse valor. Então, é essa que seria a resposta para você, como alternativa para marcar um X, beleza? Vamos lá para um exercício. As imagens abaixo representam o terreno de forma quadrada de acordo com a área indicada. Calcule o comprimento de cada um deles. Então, eu tenho aqui, ó, as áreas, e ele já deu aqui para nós em metros quadrados. Aí eu já falei assim que o inverso da potência é a raiz. Então, sendo assim, se ele já me deu aqui a resposta em metros quadrados, você tem que saber qual que é a medida do metro de cada lado, tá? Para poder ter dado essa resposta já de metros ao quadrado. Sendo assim, qual que seria a medida dos lados aqui? Então, qual que é a raiz de 225? Vamos lá. Raiz de... Quanto que vai dar? A raiz de 225, ela é igual a 15. Isso aí. Você vai colocar lá, 15. E a raiz de 100? Qual que é o número que eu multiplicando duas vezes vai dar 100? Isso aí, 10. E o próximo aqui, a raiz de 25. Qual que é o número que eu multiplicando duas vezes, lado vezes lado, vai dar 25? 5, isso aí. E qual que seria a raiz de 16? Qual que é o número que eu multiplicando lado vezes lado, vai dar 16? Beleza? 4. E aí, 9. Qual que é o número que eu multiplicando duas vezes o mesmo valor, vai dar 9? 3. Isso aí mesmo. Então, isso aí. Entendido? Não, né? Como fazer os cálculos, então? Antes de você analisar e começar a fazer cálculo, nós temos que analisar o que o exercício tem. Além dos símbolos, né, de operação aqui, nós temos o símbolo da raiz, tá? Então, como regra, primeiro a gente tem que resolver a raiz. Então, você vai resolver lá. Qual que é a raiz de 4? 2. Duas vezes, ó, multiplicação, 2 vezes 10, 20. Então, como ficou? Isso aí, ó. 10 vezes 2, 20. O próximo aqui, ó, nós temos um sinal de operação que é mais e uma raiz, a raiz de 25. Qual que é a raiz de 25? É 5, isso aí. 3 mais 5, 8, isso aí. Olha como é fácil, né? A raiz, nós temos o quê? A raiz de 81 menos 9, ó. São duas raízes, uma subtraindo uma outra. A raiz de 81, como a raiz, elas são perfeitas, são exatas, né? Você pode resolvê-las primeiro, igual eu falei, né? Resolve uma, aí vem o sinal, resolve a outra. Então, a raiz de 81, 9 menos 3 vai ser quanto? 9 menos 3, 6. Isso aí. Próximo. A raiz de 100 menos a raiz de 25. Olha, a raiz de 100 é 10 menos 20, menos raiz de 5, 25, aliás, que é 5. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Isso aí. Agora, esse aqui, olha, tem uma fração, não tem problema. Nós temos uma raiz e temos uma fração. Primeiro, nós vamos resolver, igual eu falei, a raiz. Então, nós vamos ter aqui, a raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10. Então, ficaria assim, né? Vamos colocar aqui. A raiz de 4 é 2 e a raiz de 100 é 10. Beleza. É só multiplicar. 4 vezes 2 é 8 e que divide 10. A resposta pode ser essa. Se fosse uma prova de marcar X, você vai analisar. A resposta foi lá 8 décimos ou ela foi simplificada, né? De repente ela não estava nem 8 décimos, ela estava 4 quintos, tá? Aí você analisa se a resposta foi até a 4 quintos, beleza?
Gente, então, espero que vocês estejam entendendo. Parece que você vai mandar um trabalho para o professor, professora, pelo Word e não tem o símbolo, porque o símbolo da raiz às vezes não está na sua opção símbolo. Então, como eles também não se atentaram a colocar no teclado, né? Então, eu diria que para vocês, para ficar um pouco mais fácil, né? Vocês podem fazer isso que eu vou passar aqui para vocês. Ó. Vocês vão digitar o número lá, né? 221A mais Alt mais X, símbolo que vai aparecer o símbolo da raiz quadrada, tá? Então assim, você vai lá, digita o número, vou passar aqui para vocês, ó. Vocês vão lá e escreve um número qualquer, depois marca esse número, seleciona ele e vai digitar 221A, pressiona o Alt, segura o Alt e dá um clique em X. Automaticamente ele vai aparecer o símbolo da raiz. E aí você escreve o nome que você deseja. Tá? É assim que bem simples para fazer a raiz. Beleza? Gente, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fica aí um recado, né? Fique em casa. Se for sair, se cuide, se previne aí, usem a máscara, use álcool em gel e tomem água. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. E a minha formação está aí à disposição também.